Esse é o canal oficial do Bispo Bira no YouTube. Se inscreva hoje e não esqueça de acionar o sininho para receber notificação a cada nova postagem. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Ouça agora a palavra amiga do Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, que o Espírito Santo venha iluminar o seu pensamento para conduzi-lo à fé. Para você ser uma pessoa determinada, definida, uma pessoa que viva de fé em fé e venha tomar posse das promessas de Deus. Porque é para isso que existe a palavra dele, né? A palavra de Deus não é para a gente ficar admirando, não é para a gente ficar curtindo. A palavra de Deus é para a gente ouvi-la e colocá-la logo em prática, agi-la. Do contrário, ela vai continuar sendo uma teoria na sua vida. Eu estava lembrando uma das minhas experiências com Deus, quando nós morávamos do lado da abolição, onde começou a igreja, lá na funerária. Então, uma ocasião, aconteceu uma senhora pegou uma joia, depositou no gasofilácio. E aí, o marido reclamou daquela oferta que ela deu e foi na polícia. E então, a polícia abriu um processo contra a minha pessoa. Quer dizer, já no início da igreja, lá atrás, mais de 40 anos atrás. E então, eu morava do lado da igreja, eu vinha andando pela rua e reclamando com Deus. Meu Deus, poxa, a gente só quer ajudar as pessoas, a gente quer salvar as pessoas, a gente quer livrar as pessoas do medo, da dúvida, da incerteza. Nós queremos livrar as pessoas do suicídio, nós queremos livrar as pessoas das bruxarias, dos encostos, nós queremos livrar as pessoas do inferno. E por que vem essa situação? Poxa, será que ninguém compreende que a gente só quer o bem delas? E aí, eu vinha pensando, né, orando e pensando, e andando. E aí o Espírito Santo falou assim comigo, mas claramente, muito claro. Ele disse assim, a luta é grande, mas a vitória é certa. Foi isso que ele falou comigo. Só isso. Quando eu ouvi aquela voz, quando eu ouvi aquela direção, na mesma hora, no meio da rua, eu dei a volta por cima. Eu estava jururu, eu estava cabeça baixa, mas naquele momento eu ergui a cabeça e fui fazer a reunião. Quando eu fui fazer a reunião, foi uma das melhores reuniões que eu já fiz. Por quê? Porque eu estava imbuído da palavra de Deus. E eu falo isso, essa experiência, para que você que me ouve neste momento e que está enfrentando problemas. Eu quero dizer para você, do jeito que Deus falou comigo, Ele fala com você também. É só você dar ouvidos à palavra dEle, à voz dEle. Você sabe que a palavra de Deus remete a gente à fé.
Agora, é claro, você não gosta de ouvir a palavra de Deus, você tem... Quer dizer, você até gosta, mas você não gosta de pensar, não gosta de raciocinar, não gosta de ver o que ela pode acrescentar na sua vida. Porque você não gosta de pensar, você gosta... Normalmente as pessoas gostam de ouvir e ficar curtindo aquelas coisas, aquelas palavras, só isso. É como a música, né? Você sabe que quando você ouve uma bela faixa musical, o que acontece? Normalmente, uma música faz o nosso coração ainda mais sensível, é ou não é? Faz a gente ficar mole, faz a gente ficar assim, sabe? Muito sentimental, muito sentimento, e aí não há como você lutar, porque eu duvido, eu pergunto a você, será que quando se vai para a guerra, alguém leva um violino para tocar na hora, um violão? Será que quando a gente vai na guerra toca flauta? Não, minha amiga, meu amigo. Na guerra se leva a espada, se leva a arma. Na guerra a gente leva a trombeta. O que se tem que tocar uma coisa é uma trombeta que convoca os valentes. Nada de música, nada que remete ao sentimento, nada que remete àquela fraqueza, aquele cultivo de sentimento. Nada disso. Quando nós lemos aí no texto, veja só como Deus fala. Ele está chamando as pessoas para a guerra. Ele está chamando as pessoas, Deus está chamando o povo para o vale da decisão. O vale da decisão. E aí não tem canção não tem música não tem lero-lero não. Tem forjai espadas das vossas enxadas, lanças das vossas foices, e diga ao fraco, eu sou forte. E quando a gente fica naquela base do lero-lero, da canção, do blá-blá-blá, sinceramente, eu sei que tem canções de fé, que remetem para a fé, que é bacana, aquelas músicas que remetem a gente para a guerra. Ótimo, excelente, anima para a guerra. Mas, normalmente, as músicas é para consolar, confortar o aflito. Ora, o aflito não quer ser consolado, confortado. O aflito quer uma solução do seu problema. É ou não é, minha amiga? Não é verdade? Quando a gente está aflito, desesperado, tem um problema para resolver, a gente não quer consolo, a gente não quer blá, 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 a gente não quer palavra humana, a gente quer a palavra de Deus. Naquele momento que eu estava muito triste, muito angustiado, o Espírito Santo me deu a palavra. Olha, você pode ter certeza, a luta é grande, mas a vitória é certa. Então, aquela palavra mudou o meu ânimo, mudou o meu pensamento, mudou a minha maneira de pensar. Por quê? Porque eu estava, no fundo, lamentando uma situação triste. E, ora, eu estava esperando que Deus viesse e falasse assim, olha, eu sou com você, meu filho. Pode ficar tranquilo que as coisas vão dar certo. Mas ele veio com uma palavra ainda mais forte. Ele diz, a luta existe, você vai ter que lutar sim, mas você sabe que vai vencer. E quando ele fala aqui, forjai espadas, ele fala de ação, de atitude. Ele não fala de você ficar ouvindo, ele não fala de você ficar orando, ó Deus, choramingando, ou pedindo ajuda em oração. Não, ele fala de atitude que você tem que tomar, que nós temos que tomar. Forjar espadas das enxadas é uma coisa que leva tempo e é custoso, é trabalhoso, demora, mas depois que a espada estiver pronta, a gente vai para cima e vai tomar posse daquilo que nós temos direito. A Bíblia fala que a espada do Espírito Santo é a palavra de Deus. A espada do Espírito Santo é a palavra de Deus. Eu creio que Deus está falando assim, olha, pega a espada do meu espírito,
para que você venha vencer, para que você esteja firmado na palavra, na minha palavra. Bem da verdade, amiga e meu amigo, nós sabemos que as pessoas fracas deste mundo, elas estão sempre oscilando entre dois pensamentos. Elas estão sempre assim, naquele chove e não molha. É ou não é? O pior, como se isso já fosse pouco, mas o que ainda é mais grave é que quando a pessoa está entre dois pensamentos, ela vai pedir conselho justamente numa pessoa que está pior do que ela, em situação mais crítica, é ou não é? Não é verdade? Olha, minha amiga, meu amigo, quando a pessoa é inteligente, quando a pessoa usa de sabedoria, ela pode não ter curso universitário, ela pode ser uma pessoa até analfabeta, porém, se uma pessoa é sábia, ela quer ouvir a sabedoria que vem de Deus. Ela procura uma pessoa de Deus para ouvir o que essa pessoa de Deus tem a falar. Porque a palavra de Deus é que suscita valente. A palavra de Deus é que faz a gente tirar da fraqueza a força. É por isso que ele disse, é uma ordem, ele disse, diga o fraco, eu sou forte. Diga o fraco, eu sou forte. Esse é o tema da nossa campanha. Você que é fraco, debilitado, está caído, prostrado. Você sabe que quando a pessoa é fraca, pobre, miserável, ninguém quer ela. Ninguém. Todo mundo foge dela. Mas na Igreja Universal do Reino de Deus é o contrário. Nós compramos a briga dos fracos, dos doentes, dos aflitos, dos injustiçados. Lembra, eu não sei se você assistiu o filme, mas quando a Viviane nasceu e que eu via aquela face tão pequenina, tão indefesa, mas ainda assim estava totalmente contrária ao que é o normal. Naquele momento, ao invés de eu buscar um lenço para chorar, buscar alguém para me consolar, nada disso. Eu dobrei o meu joelho, briguei, eu lutei contra o inferno. E eu disse naquele momento, eu tenho certeza que isso não veio de Deus, que não foi Deus que fez isso, porque Deus não gera filhos. Deus não gera filhos. Deus nos dá capacidade para gerar filhos. Assim como Deus não fica gerando laranja, banana, nada disso. Deus nos dá condições para gerar. Ele gerou os primeiros, a mulher e o homem, Adão e Eva, e depois deixou que eles tivessem condições de gerar outros filhos. Então eu sabia que aquele defeito físico da Viviane não era causa de Deus, nada disso, mas eu lutei, eu fiquei com raiva do diabo que permitiu aquela situação, ou que contribuiu de uma certa forma para aquela situação, de forma que nós nos revoltamos, nós não buscamos consolo, conforto, não, nós buscamos uma solução, tomar uma atitude. Minha amiga, meu amigo, essa campanha do Vale da Decisão é para as pessoas que são fracas, pobres, necessitadas, aflitas, que perderam tudo, que não tem nada para dar, não tem nada para perder. Bispo, eu não tenho nada a perder, nada. Eu perdi já meu marido, já perdi meu esposo, já perdi minha família, eu perdi meu emprego, estou desempregado, eu estou mal da vida e ainda pior, eu estou andando a pé porque não tem nem ônibus para tomar, está tudo ruim, a minha vida está um fracasso, eu estou vivendo um caos, aqui no Brasil está um caos. Pois bem, é para você, minha amiga, é para você, porque o grande todo-poderoso Deus de Abraão, de Isaac e de Israel vai se manifestar na vida daqueles que creem. Uma vez, uma pessoa me perguntou,
Bispo, qual é o segredo da Igreja Universal? Qual é o segredo? O segredo é o seguinte, meu caro, é que nós cremos num Deus grande. Se ele existe de fato como nós cremos, se Deus é grande e ele existe, então tem que acontecer o resultado. Ele tem que pegar a pessoa que está no fundo do poço, ele tem que pegar a pessoa que é fraca, doente, miserável, pobre, desgraçada, que é rejeitada, que é perseguida, enfim, vive o inferno. Ele tem que fazer dessa pessoa uma nova criatura, ele tem que colocar essa pessoa para cima e mostrar para o mundo: olha, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Eu fiz de Abraão um homem já velho, um homem já passado da idade, com uma esposa que era estéril. Eu fiz desse casal de anciãos, eu fiz dele uma grande nação, outras nações, reis nasceram dele. Então, minha amiga, é essa a nossa fé. Por isso que a Igreja Universal do Reino é grande. Por quê? Porque Deus é grande e ele não faz nada pequenininho, nada miudinho, nada insignificante. Ele só faz coisa grande. E se você crê nesse Deus Todo-Poderoso, você vai ver esse Deus materializado na sua conquista. Por isso que nós estamos convocando os fracos, doentes, os enfermos, necessitados, os aflitos, os que estão perdidos, para virem para o vale da decisão. É o altar de Deus. Graças a Deus. Quem não aceita ver seu sonho destruído, quer lutar contra o inimigo para vencer ou para morrer. É na amargura de ver sua família na miséria destruída que se odeia a própria vida. Moisés olhando seu povo escravizado, Abraão pelo deserto sem o filho desejado. A dor de Jó, que odeia o dia em que nasceu, é a mesma de Davi contra o gigante filisteu. É a revolta no peito de Gideão, que representa a dor de Deus na luta pelos filhos seus. Lança fogo, Senhor, faz arder esse cântaro. Estou indo pra guerra, sinto uma grande revolta. Trago uma dor no peito, a mesma dor do Senhor. Contra a situação, lanço o fogo da fé no meu coração. Porque clamas a mim, Moisés, diga ao povo que marche. Também me revolta ver meus escolhidos na dor da derrota. Procuro valentes que queiram lutar. Creia em minha palavra, ela é a tua espada, jamais falhará. Moisés olhando seu povo escravizado, Abraão pelo deserto sem o filho desejado. A dor de Jó, que odeia o dia em que nasceu, é a mesma de Davi contra o gigante filisteu. É a revolta no peito de Gideão, que representa a dor de Deus na luta pelos filhos seus. Lança fogo, Senhor, faz arder esse cântaro. Estou indo pra guerra, sinto uma grande revolta. Trago uma dor no peito, a mesma dor do Senhor. Contra a situação, lanço o fogo da fé no meu coração.
oração. Por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Também me revolta ver meus escolhidos na dor da derrota. Procuro valentes que queiram lutar. Creia em minha palavra, ela é a tua espada, jamais falhará. Meu nome é Elielma, eu sou natural da Paraíba, eu vim de Patos, né? Tenho 45 anos, eu vim para São Paulo com 7 anos de vida, né? O meu pai faleceu e minha mãe lá não tinha condições de criar tantos filhos, né? Nós éramos em 5 filhos e a dificuldade lá era muito grande. Então minha mãe veio para São Paulo tentar a vida aqui, deixou alguns filhos lá e trouxe alguns com ela. Então nós morávamos aqui em São Paulo numa comunidade muito simples, embaixo de um córrego, né? Chegamos no tempo do frio aqui em São Paulo. Minha mãe puxava muitas vezes assim sacolas das escolas de agasalhos que as professoras davam para a gente não passar frio. Nos sábados nós íamos buscar resto de comida na feira. Muito cedo as meninas teve que ir para trabalhar em casas de família e então eu pegava meu dinheirinho e eu viajava. E numa dessas viagens eu encontrei um rapaz, né, muito bem de vida, morava até próximo de mim. Eu vi uma oportunidade de casar com aquele rapaz e sair daquela situação. Eu vi uma chance para mim de uma melhor vida, né? Então ele não me amava, eu não amava ele. Eu tinha interesses em tudo que ele tinha. Eu me envolvi com os encostos, né? Então fui até aqueles encostos, pedi ajuda para que nós viéssemos fazer uma amarração, para que nós viéssemos casar, porque não havia amor de ambas as partes, mas eu queria aquele homem, eu queria aquele rapaz para ser meu marido. Me pediram um sacrifício, eu fiz esse sacrifício, obedeci, porque eu queria, né, o casamento, eu queria uma vida financeira a qualquer custo. Minha mãe, no dia do meu casamento, ela disse que não ia, minha mãe disse que eu ia chorar lágrimas de sangue. Eu não ouvi minha mãe, mas eu fui, casei com esse rapaz na noite de festa do meu casamento. Enquanto eu recebi as minhas convidadas com aquele vestido maravilhoso, com aquela pompa que tanto eu valorizava, ele deitava com uma das minhas colegas. Ele me traiu ali naquela noite, né? Só que quando eu sacrifiquei para aquele encosto, ele me pediu isso: deixa eu ir no seu casamento. E eu permiti. Então, quando o meu casamento aconteceu, quando a minha sogra levou à tona aquela situação para todos os meus convidados, eu lembrei do que aquele encosto tinha me pedido. Eu me senti tão humilhada, tão pequena, não tinha nenhum pensamento bom no momento. Eu queria ao mesmo tempo achar o meu marido e acabar com ele, e ao mesmo tempo eu queria fugir. As pessoas falavam da minha vida, as minhas amigas, elas cochichavam a minha vida dia e noite, atraída, e isso eu me acabava por dentro. Os meus pensamentos, eles eram tão pequenos para mim mesma. Então o que aconteceu comigo nesses anos? Eu fui ficando fraca, eu fui ficando pequena, eu era fraca como mulher, eu vivia chorando pelos cantos, sabe? Eu não sabia abrir a boca para dizer, eu não aceito mais isso, sabe? Muitas vezes ele falava assim, você vai ficar aqui e daqui você não sai. E eu ficava, eu aceitava,
como se eu tivesse amarrada, como se ele tivesse me colocado ali, como se eu fosse uma criança de castigo. E se eu não era resolvida por dentro, se eu era pequena nos meus pensamentos, como que eu ia ter uma vida financeira fluida? Não tinha, porque eu só pensava pequeno, eu só pensava que não ia dar certo, que eu não podia, que eu não era capaz, né? Tudo aquilo que meu esposo falava que eu era, entrou dentro de mim, entrou nos meus pensamentos. Eu logo comecei a ficar doente, né? Eu tive problemas no útero, eu tive problemas, feridas nas minhas pernas. Eu, com todo esse sofrimento, eu fiquei grávida. Como que uma pessoa não tem casamento, não tem respeito? Como que uma pessoa financeiramente está passando necessidade e resolve ficar grávida? Olha como eu era, o pensamento pequeno. Resolvi, fiquei grávida. Durante minha gravidez eu apanhei. E no sábado pela manhã, um rapaz que outrora eu tinha conhecido ele como bandido. Ele era um bandido. Ele andava armado. Então, ele naquele dia, eu estava na rua, ele me falou de Deus. E eu fiquei assim, espantada, porque um homem que era ladrão agora estava falando de Deus. E eu fiquei ouvindo o que ele falou, ele me convidou para ir para a igreja. E eu aceitei, de imediato eu aceitei, com a curiosidade total de saber o que tinha acontecido na vida dele. Quando eu vi, eu nem sabia que era igreja. Eu nem olhei placa. Eu só entrei. Quando tudo aquilo aconteceu, eu vi, meu Deus, é uma igreja universal. Que outrora também eu criticava muito. Mesmo vivendo como um rato, eu criticava. É a igreja do pede-pede. É a igreja do Bispo Macedo. Do homem que faz lavagem. Do homem que tira tudo de quem não tem. Ele só disse assim: aqui a senhora vai mudar de vida. Basta a senhora ouvir, crer e praticar. Aquelas palavras entrou dentro de mim como água num deserto. Aí o que eu ouvia, eu praticava. Aí eu ia fazendo assim. Ele começou a ver que eu estava mudando. Comecei a manifestar uma fé que eu não tinha, a me comportar diferente. Então eu fui para o altar. Eu fui para o altar buscar o Espírito Santo. Eu fui para o altar buscar Deus. Eu fui para o altar buscar aquela força que eu precisava para vencer, que aquele homem me orientava. Então eu fui com toda a força. Eu fui com intrepidez. Eu fui com determinação. Eu vou pagar o preço que for para ter o Espírito Santo, para ter um encontro com Deus. Então eu fui me abrindo, eu me batizei, eu fui me entregando para Deus, eu fui orando nas madrugadas, eu fui buscando. Eu sei que teve um dia pela tarde que eu não pude ir para a igreja, porque meus filhos estavam dormindo, não tinha como carregá-los. Então eu dobrei os meus joelhos nos pés da minha cama e ali eu me esvaziei totalmente. Ali eu me humilhei diante de Deus totalmente. Ali eu busquei a presença de Deus. E eu lembro como hoje, eu disse assim: se o Senhor não me der o seu Espírito, não me deixa levantar daqui, porque vida sem a tua presença não existe. E eu quero ter vida. Eu preciso ter um encontro com o Senhor. Eu preciso ter o Senhor dentro de mim. Eu preciso que o Senhor seja meu marido. Eu preciso que o Senhor seja meu amigo. Eu preciso que o Senhor seja meu chão. Eu preciso que o Senhor seja meu céu. Eu preciso disso, eu necessito. Eu estou aos pés da minha cama. Se o Senhor não for me dar, não deixa eu levantar daqui. E naquele momento, depois de uma humilhação, de um esvaziamento total, o Senhor Jesus, o Espírito Santo veio sobre a minha vida. Eu tive um encontro com Deus. O Espírito Santo desceu sobre a minha vida. O fogo de Deus desceu sobre mim. Eu tive um encontro com Deus. Eu que era pequena, eu que era vazia, eu que não era nada. Deus entrou dentro de mim, o Deus grande que tanto aquele pastor falava, que o Deus poderoso, o Deus infinito, o Deus magnífico entrou dentro daquele ser pequeno.
desprezível, ele entrou. E aí foi maravilhoso. E quando eu me levantei para uma nova vida. Eu me levantei totalmente diferente. Eu me levantei transformada. Os meus pensamentos foram transformados, o meu ser foi transformado. Eu passei a ser uma mulher explosiva. Eu consigo, Deus é comigo. E ir em frente, sem medo, sem medo. Eu passei a ser intrépida, né? Meu esposo começou a ver isso. A Elielma tá diferente. A Elielma agora não é aquela Elielma que fica choramingando, que fica chorando. A Elielma agora tem voz ativa. Né? Então ele começou a ver isso, ele começou a me valorizar dentro de casa, me respeitar dentro de casa. Então eu comecei a pensar também na minha vida financeira. O Espírito Santo, Deus deu a direção para a minha vida financeira. Então eu comecei a vender cosméticos, eu era intrépida nas vendas, deu o Espírito Santo, Deus me levava às vendas certas. Eu comecei a fechar pedidos grandes, sempre eu estava ganhando o prêmio do mês por vendas grandes que eu fazia, e esse dinheiro vinha para dentro de casa. Eu fui dando uma vida melhor para os meus filhos. O meu esposo começou a ir para a igreja, então a gente começou a falar na mesma fé, e nós começamos a ficar forte fisicamente, espiritualmente. Então ele veio para Deus, ele veio buscar o encontro com Deus. E aí eu saí do ramo da cosmética, Deus levou a gente para o ramo da construção civil. Eu não tenho estudo nenhum, não sei falar, mal sei escrever. E Deus foi dando a direção, dando intrepidez, ousadia. Hoje eu converso com um engenheiro. O Espírito Santo, ele entrou dentro de mim, né? Ele mudou os meus pensamentos, mudou o meu interior. Ele dirigiu-me a uma fé verdadeira, pura, uma fé violenta que traz resultados. Foi indo para o altar, foi se entregando a Deus, de corpo, alma e vida, se entregando totalmente, sem reservas, se entregando nas mãos de Deus. No altar, um coração de mãe em pedaços, um homem no fundo do poço, um jovem procurando a saída pra sua vida. No altar, eu vi pessoas complexadas, se sentindo zero à esquerda de nada, transformadas pela obra do Espírito de vida. O que acontece no altar, ninguém esquece. O que acontece no altar, ninguém esquece. Mudança total de vida, é água da vida direto da fonte. Só quem se prostra no altar alcança os montes. No altar, um coração de mãe em pedaços, um homem no fundo do poço, um jovem procurando a saída da sua vida. No altar, eu vi pessoas complexadas, se sentindo zero à esquerda de nada, transformadas pela obra do Espírito de vida. O que acontece no altar, ninguém esquece. O que acontece no altar, ninguém esquece. Mudança total de vida, é água da vida direto da fonte. Só quem se prostra no altar alcança os montes. A fé consciente me faz alcançar, a fé em Jesus Cristo me faz alcançar. A fé emotiva olha as circunstâncias e pergunta: será? Só a fé inteligente
se materializar. Acontece no altar, ninguém esquece. Mudança total de vida, é água na vida, direto da fonte. Só quem se prostra no altar alcança os montes. O que acontece no altar, ninguém esquece. O que acontece no altar, ninguém esquece. Mudança total de vida, é água na vida, direto da fonte. Só quem se prostra no altar alcança os montes. Só quem se prostra no altar alcança os montes. E agora eu quero que você ouça mais um fake news. Uma pessoa que foi vítima de notícias falsas. Vamos ouvi-lo. Meu nome é Alberto Costa, eu tenho 62 anos, sou formado em Engenharia Civil e Administração de Empresas. Eu me lembro que me acompanhou durante quase todo o meu período de estudante e de profissional, um preconceito muito grande contra a Igreja Universal, contra as igrejas crentes de uma maneira geral, mas em especial a Universal, por conta de as notícias que eu ouvia. A investigação estabeleceu que os fiéis da Igreja Universal... Eu tinha uma formação católica, de família, de gerações em gerações. Eu fui ensinado de que a Igreja Universal era uma seita mesmo, era algo muito ruim. Ela era comandada por um homem mau caráter, o Bispo Macedo, né? Era essa a visão que eu tinha da Igreja Universal. E aquilo me trazia uma certa revolta. Eu tinha formação, eu lutava, eu trabalhava, e ver pessoas se aproveitando da ignorância da população para ganhar dinheiro, isso era o que era me ensinado com relação à Igreja Universal. Meus pais me falavam assim. A imagem da Igreja Universal, ela trazia para mim a questão do dinheiro, né? Era uma questão muito forte, porque lá as pessoas iam e tinham que dar tudo. Quando houve a prisão do Bispo Macedo, eu senti um alívio naquela época. Eu falei, puxa vida, enfim, algo justo foi feito, né? Nesse Brasil aqui que a gente sofre tanto. Mesmo carregando todo esse preconceito, a minha vida era um fracasso. Eu tinha uma série de problemas, num clima de guerra dentro de casa, entre eu e a minha ex-esposa. E assim eu tive problemas financeiros, isso acarretou problema de saúde, eu tinha problema de coração, eu tinha ataque cardíaco, eu não dormia à noite direito, eu não conseguia render no trabalho, eu não tinha sossego, eu não tinha paz. Perdi 25 anos da minha vida, que foi de 78 até 2002, batendo em todas as portas que você pode imaginar. Todas as religiões, todas as igrejas. Eu cheguei a frequentar yoga, budismo, espiritismo, esoterismo. Eu já fui membro de carteirinha do círculo esotérico, ocultismo. Aonde o senhor puder imaginar, eu fui em busca de uma felicidade, em busca de encontrar solução para aqueles problemas todos que eu vivenciava. Na Universal, aquilo já estava descartado. No meu subconsciente, eu nem considerava essa hipótese.
Eu só passei a considerar quando eu comecei a assistir os programas de TV na madrugada da Universal. E eu me lembro que na época eu tinha feito um propósito comigo de ler uma Bíblia. Então eu assistia aqueles programas à noite e conferia o que estava sendo falado, o que estava sendo proposto com a Bíblia. E eu via que batia. Eu via que aquilo era uma coisa assim que fazia sentido, o que estava sendo falado. E aquilo foi me chamando a atenção. Eu fiquei mais ou menos 1 ano assistindo esses programas à noite e lendo a Bíblia, conferindo isso com a Bíblia. Até que chegou o momento eu falei, não, eu vou ter que ir lá. Eu vou ter que me dobrar, porque eu já fui aonde tinha que ir, aonde eu podia ter ido, eu já fui. Eu não deixei de ir em lugar nenhum. Mas eu vou ter que me dobrar, eu vou ter que ir nessa igreja um dia. Eu relutava dentro de mim para poder, porque eu via consistência no que estava sendo pregado, só que eu tinha uma dificuldade muito grande. Como eu tinha aquele preconceito do dinheiro, do ladrão, do aproveitador, quando falava em dinheiro, fogueira santa, então quando eu ouvia falar fogueira santa, eu levantava no meio da reunião e saía da igreja. Eu fiz isso várias vezes, por várias vezes. Eu ia na reunião, mas na hora que começava a falar de dinheiro, eu saía. Eu fiz isso durante muito tempo. Até que eu me cansei daquela forma com que eu estava indo na igreja. Aconteceu um dia, eu me lembro, até hoje está muito claro para mim, de que o pastor mais uma vez falou de dinheiro e eu me levantei para sair da igreja. Só que eu parei no meio do corredor e falei comigo mesmo, eu falei para o meu coração, eu me lembro disso. Eu falei, eu sempre fiz as suas vontades, eu sempre te ouvi. E eu estou num beco sem saída, eu não tenho para onde correr mais, então a partir de hoje eu não vou te ouvir mais. A partir de hoje eu voltei para o meu banco, sentei na cadeira, me segurei ali e eu falei, eu vou ficar aqui e não vou mais ouvir o que a minha vontade, o meu coração está me mandando. E a partir desse momento que eu decidi que eu iria continuar na igreja, que eu iria obedecer o meu raciocínio, a minha mente, e não a minha emoção, o meu sentimento, eu comecei a perceber uma mudança. Essa mudança, primeiro, ela veio do interior. Eu passei a ser uma pessoa com vontade, com disposição de encarar, de enfrentar. Eu comecei, sem perceber, eu já não tinha mais complexos de inferioridade. Eu me tornei forte por causa da fé inteligente que eu aprendi no altar. A Universal, para mim, foi uma faculdade da fé, que eu não conhecia, que eu nunca tinha ouvido falar. Então, hoje eu sou uma pessoa realizada em todos os sentidos da minha vida econômica, na minha vida profissional, na minha vida sentimental. Hoje a minha revolta é ao contrário. Hoje me revolta eu ter perdido tanto tempo por conta das informações que eu tinha com relação à Universal. E o mais importante de tudo que a Universal me mostrou, que eu aprendi na Universal e que eu conquistei, foi eu ter aprendido o caminho para conhecer a Deus. O altar me levou a um encontro com Deus. O altar me levou ao batismo com o Espírito Santo. E isso é muito forte. Não tem nada mais valioso do que essa conquista na vida do ser humano. E eu sou grato à Universal, sou grato a todos esses homens que no passado eu condenei e mal falei, por eles terem entregado as suas vidas pela minha vida. Então eu devo isso à Universal. O meu batismo com o Espírito Santo, essa força que eu tenho de enfrentar tudo e de vencer o que for. Para o Alberto, para mim, o Espírito Santo hoje, ele é tudo que eu preciso. Eu preciso dele para o meu trabalho,
eu preciso dele para ter paz, eu preciso dele para as minhas lutas, eu preciso dele para a minha saúde. O Espírito Santo é o que a minha alma sempre teve sede de um dia conhecer. E eu nem tinha essa informação, eu nem sabia por que eu era triste. Hoje eu sei, porque me faltava o Espírito Santo. Minha infância foi muito difícil. Sou nascido na cidade de Suzano, aqui em São Paulo. Quando eu tinha 11 anos de idade, eu tive um problema sério de saúde. Meu nome é André, sou empresário, tenho 41 anos de idade. Nessa época, minha família, querendo algo melhor, querendo prosperar, eles montaram um bar e eu fui tomar conta desse bar. Logo cedo, com 11 anos de idade, eu já me envolvi com bebidas alcoólicas, jogos de azar. E com 12 anos eu conheci a primeira droga, foi o cigarro de maconha. Quando eu tinha 15 anos eu conheci a cocaína. E vivi durante 12 anos da minha vida nesse mundo das drogas. Eu era muito fraco, eu perdia para essa fraqueza chamada droga. Eu tinha fraqueza também na vida sentimental, eu não conseguia me relacionar com ninguém. Tinha problema de depressão, um vazio muito grande dentro de mim. Eu tinha sérios problemas de insônia, não dormia direito à noite. Tinha problemas financeiros. Posso dizer que eu era um derrotado em todas as áreas. E mesmo sendo fraco, eu ainda buscava forças, porque eu queria crescer. E foi aí que eu tive a ideia de sair da empresa onde eu trabalhava para montar um negócio próprio. Eu já estava casado e montei um negócio próprio. Mas por não ter um discernimento, por não ter sabedoria, eu adquiri uma dívida de mais de R$1 milhão. E além das dívidas, eu tive um sério problema na vida sentimental. A minha ex-esposa, ela me traiu. E eu tentei ainda, perdoei, mas aconteceu novamente. E com isso, de fato, assim, eu vi o meu chão sair dos pés. Então os pensamentos eram os piores possíveis. Eu achava que eu não ia conseguir mais me levantar. Eu me tornei uma pessoa fraca para as drogas, para a bebida. Eu me tornei uma pessoa fraca na vida financeira, por já não acreditar mais devido à dívida. Fraco na vida sentimental, porque já não confiava mais em ninguém. Eu estava fraco, debilitado. Eu não sabia como é que ia ser meu futuro. Essa é a verdade. Então, quando eu cheguei à igreja, na primeira reunião, a pregação ela veio direto ao encontro do que eu estava vivendo. Eu vi que se eu cresce naquela palavra, se eu cresce naquilo que estava sendo pregado, aquela fraqueza ia acabar. E no mesmo dia, não foi vários dias, no mesmo dia eu saí diferente, com um pensamento diferente. É tanto que depois desse dia, da primeira vez que eu pisei o pé na igreja, eu não usei mais droga, eu não bebi mais. Todo aquele tormento que eu tinha interior acabou no mesmo dia. E ali eu já comecei a ter um outro tipo de pensamento. Eu já comecei a acreditar em mim. Sobretudo em Deus, mas acreditar em mim. Eu comecei a acreditar que eu podia dar a volta por cima. Eu comecei a acreditar que aquela situação que eu estava vivendo financeira, ela tinha uma saída. Eu não sabia qual era, mas eu sabia que eu ia sair dela. E fora eu estava com o mesmo problema, mas dentro de mim já houve a mudança. Eu aprendi que se eu resolvesse o meu problema interno, os problemas externos iriam ser resolvidos naturalmente. E foi quando eu coloquei a minha vida, eu fiz o meu voto de sacrifício, não somente um sacrifício no altar. Eu entreguei toda a minha vida, todos os meus anseios, todos os meus medos, todas as minhas dúvidas, tudo que eu tinha de ruim dentro de mim, eu coloquei no altar, nessa fogueira santa. Logo que eu ouvi a proposta e que eu tomei a atitude de ir para o altar, eu já mudei totalmente. Meus pensamentos mudaram, novas ideias começaram a acontecer. Onde eu não estava vendo saída,
já comecei a ver soluções para meus problemas, tudo começou a mudar. Eu atribuo toda essa transformação, toda essa mudança foi através do altar. Eu não tenho a menor dúvida de que foi o altar que me transformou. Eu já era o outro homem, no pensamento, eu já era forte. Eu já comecei a negociar as dívidas. Eu não sei explicar que para quem devia mais de R$1 milhão, em 4 meses eu paguei toda a minha dívida. Pessoas que eu devia me trouxe propostas de negócios para me poder pagar. E em 4 meses eu já não devia mais ninguém. Eu comecei a conquistar, passo a passo. A primeira conquista foi eu conhecer uma pessoa, uma mulher de Deus, uma pessoa que está sempre ao meu lado, que me apoia, que me ajuda. Eu tenho paz na minha casa, minha esposa me completa em todo sentido, ela me ajuda. Eu tive conquistas materiais. Hoje nós temos uma rede de mais de 67 lojas montadas. Até agora, o final do mês de julho, nós vamos passar de 100 lojas montadas. Nós temos hoje apartamentos alugados, nós temos casa. Eu acabei de adquirir um apartamento de mais de R$1,5 milhão. Eu tenho meu carro importado, minha esposa tem o carro importado dela. Nós viajamos quando queremos, para onde queremos. Somos completos. E o principal de tudo, hoje eu tenho uma paz. Hoje eu tenho a tranquilidade para fazer meus negócios. Hoje eu não temo mais a nada. Hoje eu sou forte nos negócios. Eu sou destemido. Tudo isso foi o altar que me deu. Eu não tenho dúvidas. Se não fosse o altar, talvez eu tivesse destruído. Mas eu conheci o altar e o altar me fez forte. O mais importante que eu conquistei no altar, primeiramente, foi a paz que o Senhor Jesus dá. O meu encontro com Deus, o Espírito Santo. Os bens materiais têm o seu valor, mas o bem espiritual não tem valor. Essa é a minha maior conquista, é a minha salvação. É a certeza que eu tenho que o maior tesouro não está aqui. É para onde eu vou depois de morrer. Pois é, minha amiga e meu amigo, preste atenção. Eu não vou orar para vocês hoje, não. Hoje eu não vou orar, não. Sabe por quê? Porque eu tenho orado aqui todo dia. O que mudou na sua vida? O que mudou? Ah, bispo, eu me sinto melhor, Não, mas isso não resolve, pô. Eu não quero que você se sinta melhor. Eu não quero que você se sinta confortável e os seus problemas continuem. Eu quero que mude essa situação. Então, por conta disso, eu não vou orar hoje. Não vou orar. Ontem, nessa madrugada, nós tivemos a passagem pelo altar, onde as pessoas vieram do jeito que elas estavam, passaram pelo altar, receberam forças, receberam energia, receberam o poder de Deus. Agora, neste domingo, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, nós convidamos você para descer no vale, o Vale da Decisão. Porque o Vale da Decisão é o vale para aquelas pessoas que até os fracos são convidados, são convocados, melhor dizendo. Até os fracos são convidados neste domingo. Então, você que agora é forte, agora que está com pensamento fixo naquilo que quer, agora você deixou de ficar oscilando entre o sim e o não, a partir de agora você sabe o que quer, então amanhã, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, às 6 da manhã, às 9h30 da manhã, aqui no Templo de Salomão, e também às 18 horas. Mas nas demais igrejas universal tem outros horários, inclusive à tarde. Você é o nosso convidado. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Uma vida limitada, fora dos padrões da fé, longe da realidade, a promessa que Ele fez a uma raça eleita, filhos de Deus, jamais podem se conformar, não ter um legado